Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Se Liga no Pod. Hoje estamos com novidades num cenário novo, né, Luiz Fernando? Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que estão aqui participando. Pois é, hoje estamos inaugurando um novo estúdio. Anteriormente nós estávamos improvisados, para aqueles que não sabem, nós somos advogados, estávamos utilizando a sala de reuniões para fazer nossas entrevistas, né? Muito embora poderia não parecer, mas estávamos fazendo de dentro do escritório. E percebemos que era necessário mudar, criar um cenário novo, situações novas, inclusive deixando à vontade os nossos entrevistados. E hoje, né, Roberto, estamos aqui inaugurando o nosso novo estúdio. Com certeza. Pessoal, nesse novo projeto, o nosso parceiro burguês, ele continua com nós, acompanhando. Então, mandou aqui uns negocinhos, queijinho Gouda para comer, foi sensacional. Tem cebola, meu Deus do céu, tá difícil fazer dieta. Então, quem quiser, pede no aplicativo, tem no iFood ou no aplicativo do próprio O Burguês, tá bom? A loja fica na Andaló, eu não me recordo o nome, depois o Gilberto me dá uma força. Então, quem quiser, só pedir nos aplicativos, tem lanche vegetariano, lanche normal, fique à vontade para escolher. Além disso, hoje nós estamos anunciando a nossa parceria com o pessoal da Feijoada do Betão. Nós vamos participar desse projeto, tá? É uma feijoada beneficente, todo o valor arrecadado será transferido para um fundo da nossa cidade e nós vamos fazer ao longo do episódio alguns comentários sobre essa feijoada e, com certeza, ajudar outras pessoas, né? E pensando em ajudar, né, nós trouxemos uma pessoa que é referência na nossa cidade, é uma pessoa que tem muito a agregar por causa da sua história de vida, da sua persistência, e eu acredito que vai ser maravilhoso esse bate-papo. Coronel Helena, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui. Boa noite Roberto, Luiz Fernando, é uma grande honra para mim estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, boa noite a você que nos acompanha e parabéns por esse novo espaço, que gostoso, né, ser a pessoa que está estreando esse espaço, muito obrigada. Nós que agradecemos aqui a sua participação, uma pessoa hoje que de repente trouxe um grande impacto político na cidade. Há 5 anos atrás, ninguém sabia quem era Helena. Conheceram a Coronel Helena, uma pessoa que teve uma votação extremamente expressiva na última eleição, com um pouquinho de tempo, tão somente na TV, e podemos dizer que foi um fenômeno nessa cidade, né, Roberto? Com certeza. Bateu de frente com um prefeito aí que já vem há muitos anos, né? Sim, ele tem de política praticamente o que eu tenho de idade, né? Então, realmente foi uma batalha desigual, mas a gente ficou muito feliz realmente com a aceitação, né, do Rio Pretense, Sim, dessa nossa proposta, nosso projeto. E quem sabe no futuro. Bom, ela atingiu um nível na carreira militar invejável por muitos, que poucos conseguem chegar. Mas antes da gente entrar para falar um pouco sobre a Coronel, nós gostaríamos de falar sobre a Helena. De onde você é? Você nasceu aonde? Onde você passou a sua infância? Sim. Olha, eu sou uma rio-pretense raiz, né? Nasci em São José do Rio Preto. Os meus pais são baianos, vieram do interior do estado da Bahia e aqui constituíram família. E eu nasci na Vila Toninho, que é um bairro aqui da cidade, um bairro periférico. E ali passei minha infância. Na verdade, eu saí da Vila Toninho direto para o Barro Branco, né? Na casa que é a mesma casa que eu nasci, que é da minha família até hoje. Olha que interessante, né? Você vê. E me fala uma coisa, é só você de filho ou tem mais alguém? Não, família grande, né? Não podia ser diferente. Eu sou a mais jovem de 6 irmãos. 6? É muito gostoso, aliás, uma infância entre irmãos, né? Valorizo muito isso. Com certeza. E me fala uma coisa, você comentou que saiu da Vila Toninho para o Barro Branco. Por que você decidiu ir para a academia militar? Bem, a polícia militar sempre fez parte da minha vida, porque meu pai era soldado da polícia militar e ele se aposentou, eu ainda era criança, e depois um irmão também, meu irmão Israel, também entrou na corporação. Então eu tenho já essa influência de família, sempre tive admiração, muito respeito, vontade mesmo de ajudar o próximo, de servir. E, assim, acho que todos nós passamos por isso, né? Quando a gente termina o que hoje é o ensino médio,
na hora de decidir uma profissão. Aí a polícia se apresentou como uma opção. Foi muito curioso, né? Eu digo que essa oportunidade surgiu justamente porque era a minha vez, né? Pela primeira vez na história, a Academia do Barro Branco estava abrindo as portas para mulheres. A academia já existia há mais de 70 anos e nunca tinha formado mulheres para o oficialato da PM, para ser as futuras comandantes da PM. Então eu fiz parte, tive a honra de ser parte da primeira turma feminina, em 79 anos, do Barro Branco. Que história diferente, né? Você sempre... Como surgiu essa ideia de ser oficial? Porque normalmente, naquela época, não era comum. Não, e não tinha muitas informações, né? Eu, na verdade, assim, quando meu irmão falou, olha, vai abrir e tal, a gente não tinha internet, né? A gente fala, às vezes, com a geração da internet agora, os milênios. A pesquisa era na Barça, né? E a gente fala, poxa, como é que busca informação, né? Você catava o ônibus, ia lá no quartel, perguntar, olha, como é que é, como é que não é? Se informar diretamente na fonte. E foi dessa forma, para ser bem honesta, eu só fui me dar conta de onde eu estava e a responsabilidade que eu estava assumindo quando eu já estava lá, né? Da grandiosidade. Porque assim, eu vou ser igual ao meu irmão, né? Era o meu pensamento, igual ao meu irmão, igual ao meu pai. Mas depois eu descobri que não, olha, você está aqui para ser uma futura comandante, né? Então, foi um processo de descoberta para mim. Eu fui aprendendo durante o voo, literalmente. A carreira militar, ela é muito desafiadora. Acredito que... Especialmente para as mulheres. É isso que eu ia perguntar, especialmente para a mulher. Porque naquela época, eu não vou perguntar o ano porque é deselegante, mas naquela época, faz tempo. Certamente havia um olhar diferente para as mulheres que entravam na carreira militar. Vindo já do regime militar mesmo, pensando nisso, havia uma discriminação, acredito, não só dentro da corporação, mas também pela própria sociedade. Você enfrentou durante a academia, acredito eu, algum tipo de discriminação por ser mulher? Você contextualizou muito bem, porque assim, o ingresso da Polícia Feminina de São Paulo é a força policial feminina mais antiga, até das Américas, aqui da América Latina, né? Que é da década de 50. Mas, assim, sempre em funções mais administrativas e assistenciais. Então, o nosso ingresso, na verdade, no Barro Branco, rompeu com um status que existia até então, uma formação única, né? Homens e mulheres no mesmo espaço escolar. Então, isso era algo inédito ainda. E mesmo quando eu me formei, a mulher ainda tinha, a policial feminina ainda tinha essa conotação de assistente, né? Tanto que eu trabalhei, chamava Rádio Patrulhamento de Assistência à Família. A gente tinha umas viaturas combis naquela época que nós, bem voltado mesmo para assistência, para migrantes que chegavam ali no Tietê, na Luz, auxílio à família, mulheres em situação de violência, crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, nós éramos empregados prioritariamente nessas atividades. Então, assim, nós tínhamos aquele espírito, nós éramos um grupo de 15 meninas. Falo meninas porque algumas não tinham nem 18 anos, né? A gente era realmente bem jovem. Então, a gente tinha esse espírito combativo de abrir aquele espaço. E a gente apanhava de vez em quando, porque é muito difícil, né? Assim, o nosso próprio ingresso significou uma mudança de comportamento para todo mundo. A academia, entre todas as turmas, o curso preparatório, que hoje não existe mais, e mais o primeiro, o segundo e o terceiro CFO, tinha mais de 800 homens e apenas 15 mulheres. Então foi assim um rompimento de paradigmas, tanto para nós quanto para eles, que eles tiveram que se adaptar, né? Pensa naquele menino que entrou com 16 anos, já estava no último ano de formação, 4 anos sem conviver apenas com homens, e de repente... não pode mais isso, agora tem as mulheres, né? Porque, pelo que a gente soube, teve uma espécie de sabatina, né? Olha, o que pode, o que não pode, né? Algumas instruções para nos receber, né? E aquilo, para alguns, gerou admiração, para outros, gerou até uma certa mágoa. Fala, poxa, estão tomando o nosso espaço. Então, assim, realmente foi uma construção,
né? Onde nós fomos aprendendo a nos colocar naquele espaço e eles foram também aprendendo a nos respeitar, a nos integrar, né? Então foi bacana, assim. Quando a gente pensa retrospectivamente, a gente dá risada de muita coisa. Mas às vezes era sofrido no dia a dia. Lidar com um batalhão de homens não deve ser fácil. Não ali na linha de frente, mas conviver, né? Na verdade, ela participou do grupo que foi o Boi de Piranha, né? Que entrou ali. Tinha episódios até engraçados, assim, curiosos, né? Por exemplo, revista em alojamento. Militarismo, não sei se vocês fizeram tiro de guerra. Não, eu não fiz. Tem essas coisas, né, de revistar alojamento. E aí era aquela polêmica. Mas como é que vai revistar o alojamento das mulheres? Se avisar que vai, quando a gente chegar vai estar tudo arrumadinho. Então tem que entrar de surpresa. Mas se entrar de surpresa e tiver alguém lá desprevenido... Então você percebe que uma coisa simples e básica, hoje a gente dá risada. Mas era algo que causava ali para a administração, né? Então realmente foi um processo de adaptação para todo mundo. Você comentou que o seu irmão era policial, o seu pai. Sim. Você como criança vendo todo esse cenário, o dia a dia, porque quem é de fora não sabe como que é o dia a dia de um policial. E você teve a oportunidade de ter 2 dentro de casa, que é referência. Sim. Mesmo observando tudo isso, você mesmo assim sentiu essa paixão pela polícia? Você falou, isso é pra mim? Senti porque, principalmente em relação ao meu irmão, que eu já era adolescente quando ele ingressou, e eu fui na formatura dele, né, de soldado, depois a formatura de cabo. Naquela época tinha todas as formaturas formais, né, mesmo a de cabo. E aquilo, o ambiente, a ordem, é muito bonito. Eu ouço isso de mães, de esposas, de irmãs, quando a gente faz as formaturas. Então, é muito atraente a carreira militar. Você pode ver pela criança, né? Sim. A admiração que a criança tem pelo bombeiro, pelo policial. Tanto que a gente recebe telefonemas de mães, passa aqui na festa do meu filho, né? Que ele quer conhecer e tal. E a gente atende sempre que possível. Então, essa admiração existia mesmo, até porque a gente não entendia todo o contexto, né? De fora. A gente chama de caserna, né? A gente não entende todo o contexto até estar dentro dele. Sim. Então, mas aí agora é interessante, vindo do que você mesmo falou. Quando você quis a carreira militar, qual que era seu objetivo? Olha, eu tava, para você ver, né? Eu me inscrevi no vestibular para agronomia lá em Minas Gerais, para matemática no IBILS e para o Barro Branco. Aí fiz a prova de matemática, desisti da agronomia, passei em matemática também. Mas assim, eu queria a carreira mesmo, né? Eu me imaginava uma mulher fardada, assim, atuando, né, na viatura e tal. Eu me imaginava justamente dessa forma, uma policial trabalhando na rua. É esse que é o grande desafio, porque Sim. uma mulher trabalhando na rua, trocando tiro com bandido, e o risco? O risco é que não dá mais para perguntar para minha mãe, mas a minha mãe ela falava, poxa, eu tive 4 filhos homens. Logo a menina resolveu entrar também na polícia, né? Porque os outros 3 não quiseram, né? Então ela falava dessa forma, né? Poxa, mulher, tal. E eu ainda tive que ir para São Paulo. Eu tinha acabado o ensino médio, nunca tinha viajado na minha vida, né? Sim. E já fui. Meu irmão mais velho me acompanhou lá na primeira semana até a academia. Então ela ficou muito preocupada. E a preocupação dela, na verdade, só diminuiu um pouco quando ela foi no meu Espadim. O Espadim é um evento que acontece no mês de maio, né? Que a gente começa em janeiro a escola, e no mês de maio acontece esse evento que recebe toda a família do aluno para uma festa e recebe o Espadim, que é o símbolo do oficial. E ela ficou encantada, né, com o Barro Branco, porque ela já tinha ido na formatura do meu irmão, mas foi muito diferente, né? O Barro Branco realmente é uma coisa grandiosa. E ela ficou encantada, falou, poxa, mas você está aqui, né? Você está segura. E aí acho que o coraçãozinho dela ficou mais tranquilo. Mas, assim, é claro, né? É algo que a preocupação é constante com a violência. Nós estamos num país em que a polícia é muito desrespeitada ainda. É uma sociedade que ainda tem a cultura da violência, de resolver as coisas com a violência. Então, a gente é preparado para isso, para esse cenário, durante o curso de formação. Tanto nós, oficiais, quanto os soldados, depois os sargentos, todos somos preparados para um ambiente que não é sempre flores, né? Na verdade,
A polícia ela atua nos momentos de maior fragilidade do ser humano. Sim. Quando alguém chama a polícia, é que tudo deu errado. Normalmente. Então, a gente tem que, desde muito cedo, e não importa a idade, já trabalhar com esse cenário na sua cabeça. Saber que o que você está aprendendo ali, toda a situação hipotética, né, de um procedimento operacional padrão, de uma aula de tiro, de uma maleabilidade, de um condicionamento físico, tudo aquilo é real, tudo aquilo você vai usar na situação prática. Então, você não pode fazer aquilo lá como se fosse um paintball da vida, né? Você está ali realmente para lidar com situações extremas, né? E, infelizmente, olha quantos dos nossos lidaram com essas situações extremas. E eu fiquei com uma dúvida. Você vê, ela falou, passou num Barro Branco, passou em outra faculdade. Você fez escola, foi pública ou era privada? Eu fiz escola pública, estudei no Nair Santos Cunha, lá na Vila Toninho, do 1º ao 3º colegial, que era na época, né? E eu nunca fiz cursinho. Eu saí Na época foi engraçado, assim, eu trabalhava numa fábrica de confecções nessa época, a ZBP Confecções. Tá fazendo propaganda, acho que até já fechou, né? Mas eu saí 3 meses antes para me dedicar ao estudo. Então, eu pegava o ônibus cedinho, ia para biblioteca municipal, lá tinha umas salinhas privativas, e eu entrava numa sala daquela e lia o dia todo. Levava uma bolacha, levava alguma coisinha e ficava ali estudando. Então, foi esses 3 meses que eu me dediquei para poder passar. Né? E assim, claro, eu fiz... Foi Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas na época. Não era a FUVEST ainda. Certo. Mas mesmo assim, uma prova difícil, muito concorrida. Por ser a primeira vez, né, que abriu para mulheres. Então, tem uma matéria do Estado de São Paulo, do Estadão, que eram 104 candidatas por vaga. Nossa. Então, a batalha realmente foi muito dura. Né? E era para ser, né? Era para ser. Porque aqui estou eu contando essa história. É a dedicação, né? A gente bate muito nisso aqui. Muitas pessoas hoje, elas querem entrar no Barro Branco. Sim. Tem isso como referência. Inclusive, conheço pessoas que estudaram muito. Uns desistiram, outros conseguiram. E me fala uma coisa. Dentro do Barro Branco, quando você chega lá, você olha e fala assim, bom, agora o negócio é outro. Não é aquilo que eu imaginava, né? Como que era o dia a dia lá dentro? Você se recorda como que era na sua época? Parece que foi ontem, né? Porque tem que seguir. Um amigo meu comentou, ele falou que lá se o colega de quarto não fizesse a barba direito, todo mundo do quarto ia pagar o negócio e era... Tinha algumas situações assim. A estética militar... Porque, veja, nós não somos forças armadas. Então, na verdade, nós somos formados para o atendimento de ocorrência na cidade. Então, o que nós temos é uma estética militar. Então, vocês são militares, somos militares do Estado, mas com treinamento, uma capacitação para o atendimento de pessoas, né, de público no dia a dia. Mas essa estética militar, ela é bem rígida, assim, em termos de disciplina, de organização. Então, assim, a rotina, por exemplo, você tem que fazer a sua cama. Tinha uma bendita de uma colcha azul, lá no Barro Branco, que ela tinha que ela vestia a cama, né? Não era aquela que você jogava por cima, ela vestia a cama. E o instrutor fazia questão, assim, nas revistas, de olhar se ela estava assim, retinha, né? Esticadinha e tal. E tinha um chefe de alojamento que tinha que fiscalizar para ver se todo mundo tinha feito a cama direito. E é curioso, tem até um livro que chame Arrume Sua Cama, né? Não vou me lembrar agora o escritor, o autor. Mas é uma coisa, assim, faz parte da nossa rotina. Então, essa parte de apresentação pessoal, né? As meninas, a gente tinha que usar meia calça, maquiagem, tudo certinho, né? Então, tem todas essas exigências que são partes da escola militar. O cabelo sempre no padrão, a barba feita diariamente, o sapato sempre brilhando, engraxadinho, né? Mesmo quando a gente tinha, às vezes, uma aula prática, entrava no barro, lá, aquela coisa toda, e daqui a pouco você tinha que estar na sala de aula com o sapato brilhando de novo. Não interessa se o intervalo era de 5 minutos ou de meia hora, né? Então, essa estética é algo que nos condiciona para você até ser ágil. Ela tem uma finalidade. Sim. Não é meramente... Capricho, né? Capricho, assim. Exatamente, você usou a palavra. Se você pegar qualquer empresa, pega uma empresa aérea, né, os comissários de bordo, os comissários, todos têm aquela estética.
Militarismo é a mesma coisa. É a imagem da empresa, é a imagem da instituição Sim. que você representa. Então, tanto que eu estranho, por exemplo, quando eu saio do Brasil, em alguns países você vê os policiais com aquelas barbas grandes, né? Turbantes, dependendo da cultura. E a gente acha aquilo estranho, porque o nosso padrão é diferente, né? Então, eu acho assim, é necessário que tenha essa disciplina, esse cuidado pessoal, essa organização pessoal, porque você leva isso para a vida. Sim. Né? Às vezes, nos nossos alunos soldados, quando a gente faz esse evento também de apresentação do primeiro uniforme, que eles, né, a família vai vê-los fardado pela primeira vez, a gente ouve o pessoal comentando, olha, desde que ele entrou agora, ele arruma a própria cama, viu? Tá? Você percebe que é para a vida esse aprendizado, não é apenas para a profissão. Né? Coronel, não fala isso aí não, se minha esposa escutar, ela vai mandar eu lá pro Barro Branco, porque eu não arrumo minha Olha, cama. manda ele pro Barro Branco. Vai mandar eu pra lá. Bom, eu já sou um pouquinho mais organizado, mas também não sou. Não, eu sou desorganizado. Depende. Lá em casa eu tenho que ser. Até perdi o raciocínio aqui. Daqui a pouco chega uma mensagem, não é mentira. Essa rigidez militar, ela faz com que você entende ela como necessária para selecionar mesmo aquelas pessoas que ingressaram na carreira? Porque alguns desistem, não conseguem. Nós temos um exemplo que é o filme Tropa de Elite, que eles vão ao extremo. No Barro Branco, eu não sei. Mas algumas coisas são rígidas. Sim. A ponto da pessoa falar, isso não é para mim. Essa rigidez serve também como uma forma seletiva para que só fiquem os melhores? Não diria que é uma forma seletiva, mas se você não se adapta, porque veja, a Polícia Militar é uma das únicas instituições que anualmente abre aí 2.000 vagas. Então, muita gente vem pelo emprego. E aquilo que a gente comentou anteriormente, é uma profissão dura, né? Em termos de horários. Quantas vezes, né, a Cristiane, que me acompanha aqui, por exemplo, largou o bebê dela com terceiros e foi cuidar do filho do outro, né? Foi trabalhar à noite, foi trabalhar cedinho, teve uma viagem, um curso, uma formação. Então, ela é uma carreira dura. E a gente tem que estar preparado para aquelas situações, que, como eu disse, situações extremas. Então, aquela pessoa que vem, que não tem a mínima vocação, mas que é um bom estudante, que tem conhecimento das matérias básicas, tem um condicionamento físico razoável, ela passa, ela ingressa. Mas, às vezes, ela não tem realmente o pendor para aquilo. Né? Então, na nossa turma, essas meninas, nós formamos em 13, não em 12. 3 desistiram. Teve 2 que desistiu logo no começo, na adaptação mesmo, e uma um pouco mais para frente, por problemas familiares. Mas, se você não tem esse amor à causa pública, esse senso, esse espírito público, tem muitas pessoas que, até pais, que falam com a gente, olha, coronel, minha filha quer muito entrar, mas ela quer ser da administração, ela não quer ir para a rua. E isso, em tese, não existe. A gente forma policiais para o atendimento da população. É claro que a gente tem uma parte de gestão, né, administrativa, mas que normalmente os policiais que já estão ficando mais antigos, que têm um problema de saúde, que vão sendo deslocado para a parte de administração. O foco é o operacional. Então, às vezes, o candidato já vem com esse pensamento. Por quê? Porque ele está entrando pelo emprego. Né? Então, assim, é interessante que ele tenha contato com o regime, com a disciplina. Hierarquia e disciplina são 2 pilares da nossa instituição. Hierarquia, disciplina, lealdade e constância. São os 4 pilares que sustentam a Polícia Militar. E a pessoa, quanto antes ela tomar contato com isso, é melhor para ela. Porque aí ela tem condições também de decidir se é aquilo que ela quer para a vida dela. Eu acho importante até. Porque se você não é vocacionado, se você vai sofrer 30 e tantos anos, né, porque agora até mudou a Previdência, a gente falava 30 anos sofrendo, mas talvez você não mereça isso, talvez você encontre, né, uma outra profissão que te faça mais realizado.
Então, eu acho que a gente tem que fazer essa autoanálise. E acredito que muitas pessoas que desistem é justamente porque fazem essa autoanálise, né? Isso A grande parte das pessoas que prestam hoje um concurso público é por causa do salário, é por causa de uma estabilidade e não por vocação. Exato. Por isso que a questão de vocação e o intuito de defender os interesses da população leva ao serviço público caótico que nós temos hoje. É um dos motivos, com certeza. Porque as pessoas não estão ali porque querem estar, mas porque ingressaram em concurso. Exatamente. E isso reflete em todas as áreas. Eu estou falando aqui, não estou falando propriamente da Polícia Militar, mas nós temos isso dentro do Judiciário, nós temos isso dentro do Executivo ou do Legislativo, que também tem concursados. Também nós temos a questão das pessoas que estão dentro da política por causa do financeiro. Todas as carreiras isso então acontece. isso é geral, né? Isso aí acaba gerando um descontentamento. Mas a questão da rigidez do militarismo eu acho uma coisa extremamente interessante. Servir, já de antemão não ia dar conta. É só para os bravos. Ainda bem que eu não fui escolher nem no tiro de guerra. E, Coronel, quando você sai da parte ali do Barro Branco, agora você é militar. Sim. E aí, qual foi a primeira operação que você falou assim, meu Deus, agora é eu, bota a cara... Agora é comigo, né? E aí, como que foi isso? Acho que todos nós, né, quando iniciamos efetivamente o trabalho fora do estágio, porque o estágio você tem ali um supervisor, você tem alguém que vai falar, não, vai por aqui, faz assim, né? Eu acho, o conhecimento teórico, ele é fundamental, às vezes a gente não valoriza. Quando você está lá, fala, poxa vida, que matéria chata, né? Mas depois você vai ver que você aprendeu tudo aquilo. Você está preparado realmente para aquilo. Então, assim, é uma questão mais de adaptação com a rotina, com o dia a dia, com o horário, com a equipe, moldar a equipe de acordo com aquilo que você pensa, que você acredita, prelecionar, direcionar, Sim. cobrar. Então, eu, na verdade, claro, né, dá aquele friozinho na barriga, mas para mim foi muito tranquilo. Essa transição foi tranquila. Eu realmente senti que aquilo era para mim. Você já saiu preparado ali, né? Porque o Barro Branco, de alguma forma, ele já te prepara a parte teórica e também tem a parte, né, a prática. A gente faz muitos estágios operacionais. Sim. Então, mesmo o aluno do primeiro ano, quando ele recebe o uniforme, ele vai compor patrulha com alunos dos demais anos, que já tem mais experiência, em alguns batalhões da área. A gente vai para a Operação Verão, no litoral, a Operação Inverno, em Campos do Jordão. E policiamento do dia a dia, né? Às vezes você faz uma operação descida na Serra de Santos, um policiamento ambiental. Então você vai sendo testado em todas as modalidades de policiamento. Né? E isso é o que vai fazer a diferença quando você estiver atuando. É claro, né, que assim como na advocacia, cada caso é um caso. Então, eu acho que se hoje eu voltasse a atender na viatura, eu ia me surpreender com algumas situações. Né, que você fala, puxa vida, essa eu não encontrei ainda, né? Sim. Vou ter que pedir ajuda para os universitários. Mas uma coisa muito bacana também na Polícia Militar é que a gente trabalha dentro de um sistema estruturado. Eu não estou sozinha na rua, principalmente quando a gente é mais jovem, que é tenente. Então, a gente tem... eu sou responsável por uma área territorial, como pelotão, mas eu tenho outros tenentes em diferentes etapas da carreira. Nós temos um capitão que faz a ronda. Então, nós temos toda uma estrutura de apoio. E também depois foram criados os plantões de polícia judiciária militar, que também tinha sempre um oficial experiente com a parte de Código Penal Militar, processual. Então sempre tivemos pessoas para nos dar esse suporte, nunca estivemos isolados. E isso é muito bacana também, né? Ajuda muito nesse começo. E você lembra no seu começo assim alguma operação que te marcou? Você falou assim, olha, eu fiz isso. Que é tanta história, né? Mas... Por exemplo, eu trabalhei na privatização da Bovespa, né? E a gente foi de saia, sapatinho, estava muito tumultuado, né? Os sindicatos, o pessoal.
privatização da Cosipa, na Bovespa. Acho que eu falei errado. Eu falei privatização da Bovespa. Peraí. Foi da Cosipa que aconteceu na Bovespa. E aí as pessoas estavam lá protestando, os sindicatos, a gente ali, as mulheres ficamos numa linha de frente, né? E ali teve alguns momentos bem tensos de protesto e tal. Falaram, daqui a pouco vai perder o controle aqui, vão passar por cima da gente. Então, assim, é uma situação que, estágio nenhum, tinha me preparado. Às vezes você pega aquelas operações véspera de feriado, que dá bastante coisa, né? A gente já fez, por exemplo, incursão em áreas de difícil acesso, né? Para resolver alguma situação, algum problema. Então, assim, a prática realmente, ela às vezes te surpreende, né? A gente tem que trabalhar realmente em equipe, ter sempre um suporte, alguém na sua retaguarda, porque são situações que diferem muito uma da outra. Pelo que você tem falado, quando você terminou a academia, você ficou ali na capital e também na questão da Baixada Santista, para aquela região. Quanto tempo você ficou prestando serviço na capital? Foram 2 anos. Na verdade, eu fui para o 1º Batalhão Feminino, que fazia a área central de São Paulo, né? Cada batalhão feminino correspondia a um comando regional. Então, a gente fazia toda a área central. Só que o feminino, o quadro feminino, sempre foi pequeno, né? Hoje, a gente não tem mais esses quadros específicos de mulheres e de homens. Eram separados. Ah, sim. E a mulher, ela era empregada em todas as operações, independente da unidade, da região territorial que ela era designada. Então, tinha uma operação do choque, um campo de futebol, né? Fiz vários campos de futebol, fiz shows, né? Hollywood Rock, né? Vários eventos. A gente era escalada para esses eventos em apoio à tropa de choque, em apoio a outras tropas, né? Por isso que, assim, eu tive essa experiência um pouco mais ampla, além do policiamento do dia a dia, que era o centro de São Paulo. Depois desses 2 anos, você foi direcionada para Aí eu vim para Catanduva, porque eu pedi... Ah, você já veio para o interior. Eu pedi para voltar, né, para minha região, e saiu relativamente rápido, e aí eu voltei, queria, claro, vir primeiro para Rio Preto, mas fiquei em Catanduva, que é muito próximo, fiquei mais 2 anos em Catanduva, e depois vim para Rio Preto, onde eu acabei ficando quase 20 anos, né, aqui direto. Eu cheguei tenente, e fui até tenente-coronel. Saí como tenente-coronel para a capital, aí fui promovida ao último posto, que é coronel, e retornei para comandar a região. Então foi mais ou menos assim, a minha trajetória. Eu havia ainda, antes de nós iniciarmos, eu questionei o Roberto uma situação que é um tanto quanto delicada. Nós sabemos que o fato de ser mulher não é muito bem vista por determinados homens. Homens sendo comandados por mulheres. E ainda você tem um outro diferencial. Você também é negra. Então, nós temos 2 partes de discriminação. Por ser mulher, nós temos discriminação por cor e por gênero. Como você conseguiu? Se você chegou a tenente-coronel, com toda certeza você passou por inúmeras experiências e você superou todas. Como foi isso? Olha, eu sempre busquei cultivar o respeito e boas relações. Porque, assim, o fato de ser comandante, mesmo como tenente, você já é comandante de um grupo menor. E você vai exercendo comando à medida que você vai subindo na carreira, você vai exercendo comandos maiores, né? Sim. Mas eu sempre pautei meus relacionamentos pelo respeito, né? E a gente tem também a nossa hierarquia, que ela facilita, de certa forma, esse relacionamento. Tive situações, assim, um pouco de... a impressão que a gente tem, às vezes, quando a gente está começando, é que nós estamos sendo testados pelos que são mais antigos, né? Algumas situações, vamos ver se ela realmente vai, vamos ver se ela mesmo faz. Então, às vezes, a gente tem essa percepção de estar sendo testado, né? Mas, assim, eu acho que o primeiro passo é confiar em si mesmo, né? Ter aquela autoconfiança, se preparar para todas as missões. O curso já ficou lá atrás, a uma certa altura da sua carreira, você tem que estar atualizado, né, com a legislação,
com os procedimentos, você tem que se treinar, tá treinado, tá preparado, Sim. porque o conhecimento é o diferencial. Quando você é desafiado, quando você é testado, é o conhecimento que te tira de algumas situações. E assim, eu tive a felicidade, eu nunca passei por nenhuma situação em que eu tivesse que adotar alguma providência em relação a alguma insubordinação, a uma situação que tivesse chegado a um ponto mais grave. Eu nunca passei por isso, né? Eu sempre tive bons relacionamentos, mesmo na relação hierárquica. Acho que isso a gente vê até hoje, né? Que eu estou na reserva e sou recebida bem, com muito carinho, em todos os lugares que eu servi, né? Pelas pessoas que trabalharam comigo, eu sempre fui muito bem, sempre fui muito respeitada. Mas, assim, sempre tem desafios, com certeza. A gente não pode também se melindrar com muita, né? Com muita coisa. Com muita coisa. Para chegar onde chegou, ela já é punho firme. Cascuda. Cascuda, né? Porque assim, também se tudo, né? Alguém fala mais grosso com você, você ai, tal, não dá certo, né? A gente tem que ser. Às vezes o coração até tá palpitando, mas você tem que mostrar confiança, segurança, né? Dar uma resposta à altura. Às vezes, né? Eu lembro quando as meninas começaram a trabalhar no trânsito, e de vez em quando elas eram ofendidas ali na situação da fiscalização, tal, né? Vai lavar a louça, né? Alguma situação assim, que é o machismo que permeia, né, a sociedade. E às vezes você tem que, assim, ou não fazer conta daquilo, e se for uma situação mais grave, prende o cidadão, então, conduz, né? Sim. Se chegou a um desacato. Então, assim, você tem que balizar a sua conduta também de acordo com a gravidade da situação. Então, assim, eu acho que muita coisa a gente deixa para lá, né? Outras não, outras são mais graves, e se a gente deixar, você acaba abrindo mão também do seu papel, né? E isso também não pode acontecer. A gente não pode se mostrar fraco nas nossas relações, porque parece que algumas situações se agravam. Se você não toma uma providência, às vezes a situação se agrava. Então eu sempre busquei equilibrar isso, né? Sim. Até, você já até entrou na questão do mérito do tratamento da população com o policial. Vamos colocar com a policial feminina e a policial negra. Eu sempre cito as duas porque são formas de discriminação. Sim. Eu tenho um amigo que é advogado, que ele é gay e ele é negro. As histórias que ele me contava eram surpreendentes. E, inclusive, ele é casado e ele adotou alguns filhos. Sim. Então, existe uma discriminação. E, para se superar isso, as pessoas que conseguem superar isso, elas, no meu modo de entender, têm uma força fora do comum. Diferente de mim, que sou branquinho de olho verde. Eu não passei por essa discriminação. Sim. Então, é muito louvável isso. E na rua, você escuta tudo quanto é tipo de comentário. Esse vai lavar roupa, vai pro fogão fazer comida pro marido. Quem que você pensa que você é para falar assim comigo? Você sabe com quem você está falando. Isso. Inclusive, eu já presenciei mulher falando de mulher. Isso, vai pendurar roupa ou vai lavar a roupa do teu marido, alguma coisa assim. Como que você lidava com essa situação perante a sociedade agora? Olha, o melhor é nunca perder a calma. Nunca perca a razão. Porque... Mas que dá vontade de pular no pescoço dá. Olha, de vez em quando alguém sai, né? Sai do script ali, né? Cutuca, né? Mas assim, eu já fui, por exemplo, antigamente o cadeião aqui. Eu fui levar, inclusive, meu grupo, meus policiais aqui, que eram minhas alunas, o cadeião. E aí a gente ouviu todo tipo de absurdo. De torcida em campo de futebol, né? Às vezes você ouve algumas agressões também. Então, assim, o importante é manter a calma, nunca perder a razão. E volto a dizer, se é uma situação, assim, boba, né? Que às vezes não mexe realmente com a sua honra, porque tem aquelas ofensas que atingem a sua honra. Aí você tem que tomar uma providência, realmente, até um desacato, né, um desrespeito mesmo. Mas agora tem situações que passa, né? Porque também se a gente for passar o dia, né?
Assim, se você for bater de frente com tudo, você está enroscado. Você vai tudo. Então, querer, às vezes, né? principalmente assim, fiscalização de trânsito, sempre surge uma rusgazinha, porque ninguém gosta, né, de ser abordado, de ser multado, né, a gente acha a lei boa para os outros, né? O pessoal, multa esse carro que está em frente da minha garagem aqui, porque eu quero sair e tal. Mas aí o outro cara fala, não, que parei um minutinho, né? Então, assim, a lei, você quer que ela seja aplicada ao outro, não a você. Então, isso sempre gera aquelas rusgas, né? Mas, assim, não dá realmente para você passar teu dia, porque senão você fica doido também, doente, né? Dá úlcera isso. Então, algumas coisas a gente leva na esportiva e quando atinge tua honra, aí você tomou providência. E essa questão da úlcera, né, Roberto? Nós escutamos relatos de vários colegas policiais insatisfeitos na corporação, chegando inclusive a ter problemas psicológicos por causa disso. Isso é importante a gente entender o dia a dia do policial, né? São turnos de 12 horas de trabalho. Muitas vezes ele já faz também, ele faz um trabalho na folga, que é algo que eu sempre fui contra. Eu acho que você rouba do policial o convívio familiar, o lazer, aonde ele vai desestressar para depois atender bem a sociedade no dia que ele estiver regularmente escalado. Então, ele sai de casa, ele não sabe se ele volta. Né? Nós já perdemos, quantos companheiros nós já perdemos? Então, e às vezes tem uma incompreensão do trabalho policial, uma abordagem, uma operação. Então, essa incompreensão também, às vezes, ela é desgastante. Ainda tem um chefe, um comandante, que às vezes fala, poxa vida, né? Ainda tem que seguir normas, ordens e tudo mais. Às vezes tem um acidente de viatura, por exemplo, uma coisa que revolta muitos policiais militares, é que às vezes tem um processo administrativo, eles têm que pagar aquele dano. Então é uma coisa que revolta muito a nossa tropa. Quando ele também tem uma ocorrência que sai do procedimento operacional padrão e ele é processado, muitos têm que arcar. Tem as associações que têm assistência jurídica, mas assim, ele tem que pagar pela própria assistência. Então, assim, a remuneração para tudo isso que eu acabei de dizer, ela é incompatível. Né? A Polícia de São Paulo é a instituição, a polícia que paga os mais baixos salários do Brasil. A gente conseguiu, antes a gente era a 23ª, agora a gente, a menos que algum estado tenha, com esse aumento recente, agora a gente tenha passado algum estado. Mas nós somos uma das polícias mais mal remuneradas do país. O estado mais rico do Brasil é o que menos paga para seus policiais. E é a polícia mais bem preparada, é a polícia que serve de modelo, de exemplo para todos os outros estados. Eu mesma percorri vários estados brasileiros, Rio Grande do Sul, Roraima, Pará, ensinando polícia comunitária para outras polícias, formando pessoas. E mesmo com todo esse arcabouço de conhecimento, de preparo, a valorização do homem ela não ocorre. Então, eu acho que o que você disse, Luiz Fernando, sobre esse descontentamento é um quadro situacional, né? Porque o policial hoje, ele se vê obrigado a fazer o bico para ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Se você pega na capital, você não consegue alugar uma casa, um apartamento num bairro bacana de São Paulo com um valor baixo. O policial ele acaba sendo empurrado para regiões, às vezes, dominadas pela violência, pelo tráfico. Ele tem aquela história de que o policial seca a roupa dentro de casa, atrás da geladeira. Isso é real. Tem policiais que passam por isso. Então, assim, a gente precisa, assim, enquanto instituição, rever a forma como nós tratamos o policial militar, o ser humano, por trás da farda. Por trás de toda a farda existe um homem, uma mulher. E às vezes a gente não enxerga, né? Às vezes até internamente também tem muitas queixas em relação a isso. Essa falta de serviço, de ser enxergado pelo comandante Sim. imediato. Então são questões que a gente precisa debater. Você que tocou num ponto que é nevrálgico, assim, é uma questão muito delicada para nós, que é o suicídio de policiais militares, o adoecimento mesmo, né? Então, nós temos o absenteísmo, que é esse afastamento,
do homem, da mulher, do trabalho, por causas diversas. E a saúde mental é uma das causas que afasta muitos policiais militares. Então, a gente tem que ter um zelo maior com isso. E, às vezes, você pega um comandante que é uma pessoa que tem essa vocação, que tem esse trato, esse olhar diferenciado, mas, às vezes, as pessoas não enxergam isso. Às vezes, tem uma rotatividade muito grande de comandos, então você percebe que os comandos não têm um período para trabalhar mais profundamente essas questões. E isso acaba sendo um diferencial para o interior, onde a gente permanece mais tempo nas respectivas funções. Na capital, a rotatividade é muito grande, principalmente nos batalhões que são assim menos apreciados, né? Que tem sempre aqueles batalhões mais centralizados, ou os especializados, que desejo, é sonho de consumo dos policiais militares. Tem aqueles que nem tanto. Né? Então, acaba tendo muita rotatividade e tal. Então, assim, a política institucional, ela tem que ter isso em mente. Né? Nós temos, sim, um sistema de saúde mental, nós temos uma diretoria de pessoal que faz esse atendimento, nós temos profissionais que cuidam dessas questões, mas no dia a dia a gente ainda precisa de um olhar um pouco mais atento a tudo isso. Deixa eu só aproveitar, só puxar um gancho no que você comentou ali atrás, e vou dar uma pausa para você tomar uma água e ficar tranquila. Bom, ela comentou que tem coisas que a gente tem que deixar passar, mas agora não é hora de deixar passar. Então, se você está assistindo aqui a gente, curta essa live que está acontecendo no YouTube, se inscreva no nosso canal, tem no Instagram também, se liga no pod, segue a gente lá, tá bom? Tem o chat aqui, se você quiser encaminhar perguntas, comentários para Coronel, a gente vai passar essas perguntas para ela, tá bom? Se ela quiser responder, aí fique à vontade, tá bom? Responde. E pessoal, reforçando novamente, nós estamos com a parceria com o Burguês, tá bom? Uma hamburgueria aqui de São José do Rio Preto. O pessoal tem um lanche sensacional, tem queijo, tem frango. Eu descobri que hoje eles têm cebola também, muito bom. Então, se você tá aí pensando, né, quarta-feira, final de semana, quer comer alguma coisa para quebrar a dieta, como eu não faço dieta, eu quebro todo dia, então não tem esse problema. Né? Gordinha é feliz. Então, se vocês quiserem, pede lá no O Burguês, tá? Tem pelo aplicativo do iFood e também tem pelo próprio aplicativo do O Burguês. Se não tiver nenhum dos aplicativos, digita no Google lá que vocês vão achar, certo? Com relação à feijoada, não se esqueçam, nós estamos com parceria com a Feijoada do Betão. Se você tem interesse em adquirir um convite, tá? Entender melhor, acompanha o nosso perfil, ou você pode frequentar também diretamente, né, a loja da Eli Grande no shopping, Rio Preto Shopping, e lá você consegue adquirir o convite. Vai ter várias atrações, entre elas Trem das 11, Ed Carlos e uma banda nossa que vem lá de Ribeirão Preto, tá bom? Nós vamos estar fazendo todos esses postagem no nosso Instagram, vocês acompanham lá também, e qualquer dúvida sobre a aquisição do convite, qualquer coisa, pode chamar a gente ou o pessoal da Eli Grande, e tem o perfil da Feijoada do Betão no Instagram, certo? Fernando, eu fiquei com uma dúvida aqui. Esse era meu intervalo? Eu devia ter ido. Se você quiser, fique à vontade. Aqui não tem formalidade. Fique em paz que a gente vai batendo um papo aqui, tá bom? Fica tranquila. Bom, Fernando, é o seguinte, cara. A sua mulher falou aqui na live que você deveria ser, mas você não é. Ficou ruim pra você, cara. Eu falei que ela ia comentar. Cara, eu acho que você é mais desorganizado que eu. Minha mesa lá do escritório fala por cima. Se a tua mesa for reflexo da tua vida... Minha vida não é desorganizada por causa dela, que arruma. Ela organiza, senão se depender de mim... Olha, e se não fosse o Guiberto para ajudar a gente a organizar as coisas também, né? O pessoal aí não consegue ver, mas o Guiberto aqui, pessoal, tá atrás das câmeras, ele faz tudo, a gente não... Olha, sem ele eu acho que ia ser meio difícil. Né? Pessoal, vocês não sabem, mas o podcast não é tão simplesmente duas pessoas aqui que ficam batendo papo com o entrevistado. Ele é muito mais que isso. Existem pessoas por trás das câmeras que preparam toda a organização, a questão de iluminação, de som, de vídeo, de tudo. Toda essa organização é feita por mais pessoas, pelo Egberto, pelo Arthur, que ajuda na questão de edição de vídeos, de cortes. Então é
é um conjunto, é um grupo de pessoas que fazem isso acontecer. E por isso que nós pedimos para vocês encarecidamente que curtam o vídeo e deixem o seu comentário. Toda semana nós trazemos convidados diferentes. Aproveitando a deixa, na semana que vem nós vamos trazer uma nutricionista esportiva, que é a Carol Câmara. Ela cuida da saúde de várias pessoas que praticam esportes. Não só isso, né? Mas várias pessoas que praticam mountain bike, corrida, natação, fazem tratamento com a Carolina Câmara. É uma pessoa que certamente vai trazer dicas de como você melhorar o seu dia a dia de uma forma natural. Vai ser muito legal a conversa com ela e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Com certeza. Deixa eu só puxar o tema então, voltando sim. a que a Helena estava comentando com a gente. Eu vi alguns dados recentemente, nos últimos 5 anos, a média de suicídio dos policiais mais do que dobrou, né? E o suicídio eu acho que é um tema que não pode ser, né, deixado assim de lado, ou é uma frescura, muitas pessoas falam, é fraca, falta de fé, cada um, né, acha uma justificativa. Você dentro da polícia, que está ali acompanhando o dia a dia, o que você acha que é determinante, ou os fatores, além do aspecto financeiro que você comentou, né, o que você acha que isso pode prejudicar, o que tem levado alguns policiais a agirem assim, algumas pessoas? Bom, as causas são as mais variadas possíveis, né? Roberto, você falou uma coisa muito importante, não é mimimi, né? A doença mental, a depressão, ainda é tratada com um certo descaso, não apenas na instituição, mas no país, né? De uma forma geral. Tem, claro, aquelas pessoas que tentam se valer dessa situação, enfim, para obter algum tipo de vantagem, mas a gente tem que levar isso ter isso com bastante seriedade. Assim, as causas realmente são diversas. Eu acredito, eu acompanhei alguns policiais que apresentaram distúrbios. O fato também, às vezes, dele estar na polícia, estar no bico, estar na DGEM, né, que é aquela atividade que eles chamam, entre aspas, aí, do bico oficial, a falta de convívio com a família. Alguns problemas vão se avolumando. Então, o policial, às vezes, ele passa por situações traumáticas dentro da instituição, a situação com resultado morte, mesmo num acidente, né, muito, muito dolorido. Você tem um acidente lá que, né, todas as pessoas estão mortas, por exemplo. Então, existem muitas situações traumáticas. Nós temos o CAPS, né, que é o Centro de Atendimento Psicossocial dentro da instituição. As unidades, aqui em Rio Preto mesmo, nós temos um núcleo que faz o atendimento. Sim. Que tem, então, um policial que é formado em psicologia. Nós não temos policiais, um quadro de psicólogos, igual existe um quadro de oficiais médicos e dentistas. Mas policiais que fazem psicologia são designados para esse centro de atendimento, em que o policial, ele sentindo aí que ele está, né, numa situação de uma tensão constante e tudo mais, que ele procure ajuda. Mas nem todos fazem isso. Tem muito a ver com a questão, desculpa interrompê-la, mas a questão do próprio preconceito. Também. Pega, vamos falar assim, fora da polícia, tem pessoas que você nitidamente percebe, e às vezes você fala, olha, legal você passar num psiquiatra, né, num psicólogo. Tá me chamando de louco, né? Ou às vezes a pessoa tem alguma religião, ela fala assim, não, isso aqui eu vou resolver com a minha fé, e assim, não entrando nesse aspecto, mas tem um aspecto que precisa do tratamento, né? Sim. Eu acredito que na polícia também deva ter alguém que pensa assim, que age assim, pode até concorrer para isso, né? Assim, aquela ideia, né, de que o homem policial ele é imbatível, que ele é o super-homem. Então, tudo isso pesa. Às vezes, ele não quer admitir que ele está numa situação, assim, desesperadora. Então, quando aquilo vem à tona, às vezes vem até na forma de um desequilíbrio mesmo, até durante o serviço, ou algum amigo, algum colega fala a respeito, porque alguns realmente não procuram ajuda, talvez por preconceito, talvez para não mostrar essa fragilidade diante dos demais, ou para alguém não dizer, tá com frescura, né? Tá com mimimi e tal, tá querendo se afastar. Então, tem vários aspectos. Mas, assim, é muito importante, né, que as pessoas realmente prestem atenção em mudanças de comportamento. Nunca é um fator só.
teve atenção no serviço, às vezes o relacionamento familiar passa por alguma dificuldade, às vezes é questão de dívidas. Então, assim, a gente tem vários quadros que eu já acompanhei de policiais militares que tiveram esse desequilíbrio e que, sem uma intervenção, realmente não supera. Né? Tem casos de doenças, a gente teve... eu, particularmente, conheci 2 casos em que o policial estava com uma doença grave e decidiu por fim a própria vida, por não estar conseguindo lidar com aquilo. Então é isso. Acho que essa sensibilidade da família, dos colegas, tudo isso ajuda muito a identificar. Nós temos no mês de setembro, que é setembro, né? Que é o Setembro Amarelo, que Isso, é da saúde mental, É. que nós também fazemos as nossas campanhas, as nossas palestras voltadas para isso. Todo policial que se envolve em uma ocorrência violenta com resultado morte, ou mesmo uma agressão grave, ele é recolhido, ele é trazido para uma avaliação psicológica, né? Só que, assim, muitos disfarçam muito bem. Eu já tive casos de que eles foram considerados aptos para o serviço, mas a gente percebe no dia a dia que não é bem assim, né? Mas a gente tem esse cuidado de prestar assistência àquele policial que se envolve em situações que são mais críticas. Você fez curso fora do país, você teve a oportunidade de ter contato com outras modalidades de polícia. E assim, lógico que guardadas as proporções, você vê a polícia brasileira tão distante assim, tão atrás, tão inferior lá fora, aos países que você frequentou? O que você percebe assim, A gente né? brinca internamente que a polícia de São Paulo é a melhor polícia do mundo. Explico. Porque a gente trabalha, às vezes, em condições tão adversas que não tem comparação com as outras polícias que eu conheci. Eu fiz, por exemplo, o curso do FBI em 2016, um curso de 40 dias, né? Em que 40 dias não, são 2 meses e meio, né? Nada mais de 40 dias, em que eu tive contato com representantes de 21 países diferentes, de todos os continentes, países europeus, da África, né? Minha turma tinha 213 integrantes, boa parte deles, todos os estados americanos estavam representados ali naquela turma, e mais as polícias que tem, né? Serviço secreto, polícia do meio ambiente, então eles têm várias diferenciações de polícia. Então, assim, eles têm condições de trabalho muito mais favoráveis em termos de equipamento, em termos de tecnologia, em termos mesmo de estrutura, né? A estrutura é muito diferente. Você tem aquele policial que é o ciclo completo de polícia, coisa que a gente não tem no Brasil. A gente tem essa divisão em que o policial militar pega a ocorrência, leva para a delegacia, que dá continuidade com a investigação. Lá eles já têm um sistema que eles são encarregados daquela ocorrência pro resto da vida, né? O cara, a gente vê muito em filme, né? Sim. O cara, né, o oficial que tem a responsabilidade daquela investigação é dele, até que aquele crime seja esclarecido. Então, assim, a gente trabalha muito em condições bem piores do que eles trabalham lá, em termos de equipamento, de estrutura e tudo mais. Então, assim, dizer que a nossa polícia está muito atrás das outras não é justo. É claro que eu trouxe conhecimento, de lá aprendi muita coisa, mas tem muitas coisas que a gente traz e não tem como implantar, né? São coisas que dependem de por exemplo, a integração dos sistemas, os bancos de dados entre todas as polícias. Nossa, até colocar tudo isso na burocracia, né? Exatamente, não depende de mim. Não depende do querer, né? A pessoa, no Brasil, né? O excesso de burocracia também atrapalha. E as limitações que o próprio Estado impõe algumas limitações. E eu vou aproveitar que você falou sobre tecnologia. Também, né? Sobre tecnologia. Agora está um grande conflito com a questão de uso de câmeras pelos policiais. Não sei se você está acompanhando. Sim, sim. Você é a favor da utilização de câmeras ou não? Não é uma questão assim, se é a favor ou contra. A gente tem que ver os prós e os contras. Eu já tive relatos de policiais que foram acusados injustamente de um erro procedimental, de um problema em ocorrência, e que graças à câmera conseguiram esclarecer a situação.
Então, assim, hoje criou-se essa polêmica porque alguns policiais consideram, sei lá, invasivo ou algo desse tipo, ou como se pairasse uma desconfiança em relação à legalidade do trabalho policial. Então, eu vejo assim, não é para ser encarada dessa forma o uso de câmera, é para ser encarado como uma medida até preventiva para o próprio policial militar, e também não é a câmera a grande responsável por o aumento ou diminuição da letalidade. Na verdade, existem vários outros processos que ajudam nessa questão da redução da letalidade. Inclusive, né, aquela análise crítica que você faz de toda ocorrência mais grave, né, fazendo a correção, fazendo, né, trazendo aquele policial para ser ouvido, para analisar a atuação dele, para analisar os erros, os acertos e tudo mais. Então, assim, a câmera é um equipamento interessante nesse sentido, serve inclusive de proteção para o próprio policial militar, mas que não seja considerado assim com esse clima de desconfiança, como se o policial precisasse ser vigiado para cumprir o seu dever. Eu acho que é isso que causa esse descontentamento, né, em toda a tropa. É um assunto muito complexo. Eu até vi em um comentário, eu não me recordo se eu acho que eu assisti num podcast. Eles disseram que a câmera não desligava em momento algum. Então, se você fosse até o banheiro, a câmera estava ligada. Se você fosse falar mal do comandante, a câmera estava ligada. Aí existe, inclusive, privacidade mesmo, justamente. Né? Aí você invade a privacidade do policial de modo que ele vai virar o quê? Um robô. Ele não pode fazer absolutamente nada. Isso aí já afronta a privacidade. Então, por isso, vocês são advogados, vocês sabem disso. E por isso que eu disse, não é uma questão de ser a favor ou contra. É ver os prós e os contras realmente e tentar ajustar esse tipo de situação. Né? Deve ter um momento que ele vai comer. São 12 horas de serviço. Ninguém passa 12 horas sem tomar água, sem ir ao banheiro. Sem né? Então, são ajustes que precisam ser feitos. Né? E acho que às vezes a polêmica ela mais atrapalha do que ajuda. Né? Quando se fala demais, o problema é que foi anunciada como uma política pública, uso de câmeras como uma política pública. Não é uma política pública. É um instrumento de trabalho, né? Quando se coloca dessa forma, você dá uma dimensão que ela não tem de verdade, né? Já era um projeto que não é desse governo que está se encerrando, graças a Deus, mas já havia esse projeto de ter, né? Por quê? Porque a gente viaja, a gente conhece outras polícias, faz estudo de polícia comparada e a gente vê outros países que usam com bons resultados, né? Então já estava em estudo essa possibilidade. E aí foi implantado experimentalmente como se fosse algo assim, de uma política pública, que não é verdade. Então acho que é questão realmente de avaliar e redimensionar, né? Realmente disciplinar o que pode, o que não pode, o momento que ele pode desligar, se ele tem que avisar alguém ou tem que relatar que vai fazer, sei lá, tem que ter alguma forma de resolver essas pequenas, né, pendências. Se em alguns países está dando certo, por que não aprender antes de estudar a viabilidade? Parece que no Brasil vamos ver o que acontece. Mas o projeto piloto é para isso. Mas cria-se, fica, né, mas precisaria de um estudo mais agora, né? Então acho que falta realmente esse estudo, né? Verificar o que está realmente causando todo esse descontentamento. Aqui no Brasil, acho que se não fizer polêmica, não dá certo, parece, né? Parece que não, né? Coronel, vou esticar a pergunta dele para o seguinte tom. Como você percebe, como você vê o policial que utiliza da instituição para se promover em redes sociais? Isso é algo complicado, porque tem aquelas pessoas que utilizam as redes sociais de uma forma positiva, divulgando mesmo o trabalho do dia a dia e tudo mais, e tem bastante seguidores, e também tem aquelas pessoas que usam para o mal, né? Que é realmente a monetização, chega ao extremo, né, de algumas situações de pessoas até bem conhecidas, bem famosas, que simularam algumas ocorrências e tudo mais, né? A gente não precisa citar nomes, mas vocês devem ter visto algo a respeito disso. Eu vi. Então, assim, eu acho que tem que ter um regramento, sim, né?
O que aconteceu é que até recentemente a Polícia Militar editou uma diretriz que é draconiana, é uma coisa assim que é exagerada. Ela proibiu qualquer pessoa de publicar qualquer coisa. Então, aí você acaba também entrando num direito, numa garantia que Sim. nós temos. É o meu trabalho, eu tenho o direito de usar o meu nome, Uhum. o meu posto, que é coronel, nas minhas redes sociais, de mostrar lá um TBT estando fardado. E aí você tem que pegar os casos específicos e responsabilizar, né? Eu acho, sim, aquela história de que você quer acabar com o problema cortando as cabeças de todo mundo, não funciona. Você tem que analisar pontualmente os casos em que há abuso, que há excesso por parte do policial militar, mostrando, expondo demais, às vezes expondo procedimento, que são coisas que não são para conhecimento do público, expondo ocorrências ocorrências que ainda vão ter um desdobramento e você está expondo as pessoas, muitas vezes. Né? Então, assim, tem várias coisas que realmente não são permitidas ou aceitáveis. E tem outras que você está, na prática, enaltecendo o nome da própria instituição. Sim. Eu vejo alguns vídeos de alguns policiais. A abordagem, normalmente, eles pegam alguma pessoa num beco, num negócio assim, é vagabundo e não sei o quê, e você está achando que eu sou, né, daquele enquadro, né, de impor medo. E aí cria isso na cabeça da sociedade de que todo policial aborda um cidadão daquela forma, né? Bem ruim isso. Eu passei uma experiência uma vez, eu estava indo jogar bola num sábado e passei perto do palestra ali, o Águia passou em cima do meu carro. Tô indo jogar bola. Uhum. O Águia passou e jogou a luz em cima do meu carro. Aí eu falei assim, vixe. Eu não ia parar nunca ali, era sábado, 6 horas da tarde, eles não deram o comando, não tinha ninguém em terra. E eu fui, e ele me seguiu, virava a rua e o Águia atrás. Encostei no Luizão, fui jogar bola lá. Quando eu cheguei lá, eu desci do carro, o Águia parou assim, ó, baixinho assim, jogou a luz. Cara, a perna tava assim, ó. Aí eu desci, sentei assim no capô do carro e fiquei lá. E os policiais chegaram, todo mundo ali correndo e tal. Já perguntou, você tá com quem? Eu falei, ó, eu tô sozinho. E aí havia uma denúncia de um carro idêntico e tal, né? Mas o que é interessante? Ninguém me deu tapa, ninguém me xingou. E o policial, por incrível que pareça que ele não tava lá, ele falou assim pra mim, olha, eu acho que alguém do Águia deve ter falado. Falou assim, ó, ele não é bandido. Porque ele falou assim, ó, do jeito que você desceu do carro, demonstra que você não é bandido. E ele nem tinha visto eu sair do carro. Então, assim, eu acho que esse negócio da pessoa, esses vídeos, né? Popularizam demais, parece que a polícia aborda todo mundo assim. E não é Não bem é, assim. exatamente. Isso Né? é algo Pelo menos a minha experiência até onde eu tive, nunca ninguém chegou, né, passando em cima. Então, eu tenho os meus receios por causa disso. Porque se populariza, tem uma parte da população que gosta dessa bagunça, né? De dar exatamente. Tanto tapa, que esses de programas, né, policiais ganharam, agora acho que tá um pouco menos, mas teve uma época que tinha mais de um canal que tinha lá, Polícia 24 Horas, que eles saíam lá, e vinham me contar depois, e falou, você não assiste? Eu falei, eu não, né, eu já trabalho 24 horas, né, vou assistir mais o programa, chegar em casa na minha folga, assistir o programa. Então, assim, é algo que desperta realmente a curiosidade das pessoas, e eu concordo plenamente com o que você disse. Eu acho que você tem que mostrar sempre uma imagem positiva da Polícia Militar, né? E você tentar se promover às custas, às vezes, daquilo que justamente vai macular a imagem da instituição, então é um contrassenso, e a instituição tem que estar atenta a tudo isso. Né? Eu acho que a normatização interna, ela existe, né? Ela só precisa ser... Ela tem que ser melhorada, porque ela criou algumas situações que são impraticáveis, né? De você, mesmo o policial da reserva, não poder publicar, etc. e tal, são coisas que precisam ser revistas, mas há necessidade, sim, de uma regulamentação para coibir esse tipo de excesso que vai acabar prejudicando a própria instituição, né? Falando em imagem positiva, a gente saindo agora de uma seara para outra, não vou falar senhora, estou me segurando para não falar. Você criou uma imagem extremamente positiva em São José do Rio Preto. Uma pessoa que não era conhecida e surgiu cutucando, vamos dizer, o candidato mais difícil, eu posso dizer, da história. Porque hoje o Edinho Araújo é visto como imbatível. Sim, sim. E você surgiu.
como uma verdadeira adversária dele. A única pessoa que efetivamente poderia tirar ele do trono. Como que foi essa sensação? Olha, foi engraçado, até meu marido fala assim, lá atrás, né, ele comentou isso, falou, olha, essa história da política, assim, claro, eu fui recebendo convites desde 2018 para ingressar na política, mas eu fui adiando esse projeto, porque eu tinha, da minha cabeça, eu queria encerrar a carreira, né, não queria, porque quando você ganha um cargo eletivo, no dia seguinte você é exonerado ex officio. E aí você não completa o teu tempo de serviço. E eu tinha esse desejo de completar. Aí ele começou assim, Helena, as pessoas estão pedindo o seu nome. Né? Onde eu vou, as pessoas perguntam, e a sua esposa? Né? Aliás, na época a gente não era casado ainda. Mas e a Helena, ela não vai e tal, ela não vai concorrer e tal. E isso começou a crescer, de certa forma. Então, foi interessante e isso eu fiquei muito feliz com a aceitação das pessoas ao nosso projeto. Foi um grande aprendizado. Eu não concordo com muitas coisas que eu vejo na política que está sendo praticada hoje, mas uma coisa que eu disse, isso inclusive nos debates, eu respeito a história política do meu adversário principal, respeito a história política dele, né? E tanto que a gente fez uma campanha com crítica à administração, à gestão, às falhas, não à pessoa né, do atual prefeito. E isso foi crescendo, né? Assim, foi uma surpresa muito, muito grande quando nós começamos a campanha propriamente dita e começou aquele tempo de TV, no rádio. E até as crianças, né, reconheciam a gente, olha, a mulher do 10 tal. Então, assim, foi gostoso. Eu me senti, apesar das bordoadas que a gente toma também na política, que essas tais bordoadas afastam muitas pessoas boas da política, mas, no geral, eu acho que a gente fez um trabalho bom, né? Nós crescemos politicamente, foi uma vitória política, apesar de não ter sido uma vitória nas urnas, e agora dá continuidade ao projeto. Né? Essa continuidade aqui, ela já deixou uma dica, né? Mas você falou que as pessoas pediam. As pessoas sentem necessidade de novos nomes, novas lideranças. Sim, mas por que você aceitou esse desafio? Porque você estava encerrando sua carreira de militar e, de repente, você é candidata a prefeito. Eu costumo dizer para o pessoal que tem um certo momento na sua vida que você fala, por que não? Né? E aí, quando você pega em retrospecto tantas coisas que você já viveu, por exemplo, eu atuava lá no começo com assistência à mulher vítima de violência, com criança em situação de vulnerabilidade. No nosso dia a dia, a gente se depara com muitas situações que, se você tivesse uma política pública, se você tivesse um projeto, se tivesse uma atuação mais presente do poder público, os espaços não seriam tão deteriorados. Então, inclusive a minha monografia de mestrado, de doutorado, aliás, ela fala justamente sobre a influência dos fatores ambientais da criminalidade. Porque você pega, por exemplo, Rio de Janeiro. Por que o tráfico toma o morro? Porque o poder público não ocupa. Com coisas boas, com projeto, com esporte, com a cultura. Né? Onde o poder público está totalmente ausente, a criminalidade se estabelece. E isso eu não consigo resolver sendo policial. Esse tipo de coisa eu não consigo resolver. Por mais que a gente tente fazer a polícia comunitária, que a gente faça projetos preventivos ao uso de droga, você faça, né, nós temos uma banda aqui em Rio Preto mesmo, que faz um projeto educativo nas escolas, mas a gente sente no nosso dia a dia a ausência do poder público, atuando para diminuir a criminalidade. Um bairro bem iluminado, um limpo, sem mato, uma cidade bem cuidada, com espaços cuidados,
ela propicia mais segurança. Você pega uma quadra toda depredada, toda quebrada ali, as pessoas se reúnem para quê? Para usar droga, em vez de se reunir para uma prática desportiva, para uma escolinha, né? De futebol, de basquete ali no contraturno escolar. Então, a gente se ressente porque a gente lida com os efeitos de muitos erros que ocorrem em todo o sistema. A segurança pública, ela é onde desemboca boa parte dos problemas sociais. E a gente vai lidar com aquilo lá sem poder atacar a causa dos problemas. A gente é o famoso enxugador de gelo, né? É igual tentar coibir o tráfico de droga. Você prende aqui na região, como a gente tem rodovias que cruzam a nossa região, rodovias importantes que ligam vários estados, nós somos uma rota importante do tráfico. A gente faz apreensões gigantescas no dia a dia, no varejo. A gente prende muita gente por tráfico de drogas. E o tráfico diminui? O uso diminui? Não, porque você precisa ter outras abordagens que caminhem lado a lado com a atividade policial. Você tem que dar portas, oportunidades. Eu não acredito também, não estou dizendo de forma nenhuma que existem vítimas da sociedade. Eu jamais vou por essa linha. Mas um poder público, uma política pública mais eficiente, mais coerente, que fica até mais barato, porque é muito mais barato prevenir do que remediar, do que corrigir lá na frente, a gente teria muito menos problema. Isso eu enxerguei, na verdade, a minha carreira toda. Né? Porque a viatura é chamada para ser ambulância. Por que você chamou a viatura e não chamou a ambulância? Porque demora muito a ambulância. Porque quando a gente chega com viatura, a gente entra direto. E com a ambulância fica lá na... Você entendeu o que eu quero dizer? Onde o poder público se ausenta em outras atividades, sobra para quem? Para segurança. Né? A gente faz ronda na escola. Por que eu tenho que fazer ronda na escola? Às vezes a gente é chamado para dentro da sala de aula. Né? Com problemas que são problemas de disciplina. Não é para aquilo chegar à segurança pública. Aquilo tinha que ser resolvido antes. Aquilo não poderia ser acontecido. Um professor ser agredido, tomar uma cadeirada no meio da cabeça. Esse é um outro problema. Isso não é problema de polícia. Essa situação ela teve origem, ela nasceu em outro ambiente. Então, voltando para aquela questão, chega um ponto da tua vida que você fala, por que não? Né? Eu convivi com todas essas situações. Eu enxerguei que há necessidade de mudança, de direcionamento, de um novo olhar, de uma boa política. Por que não tentar fazer isso? Né? Então, parece um pouco utópico, mas essa foi a minha principal motivação. Já que é para entrar, então vamos entrar para tentar fazer alguma coisa diferente. Né? Se você pegar, por exemplo, o plano de governo que a gente fez para a cidade de Rio Preto, era assim, um plano dessa espessura, né? A gente realmente ouviu especialistas de cada área, da educação, do esporte, da economia. E a gente pensa assim, uma Rio Preto para os próximos 30 anos. Né? Uma Rio Preto que realmente vai usar a tecnologia, vai preparar o aluno para o mercado de trabalho, vai usar o esporte como para a saúde, uma ferramenta, um instrumento para a saúde, para conter a criminalidade, para tirar a criança do tráfico, a cultura da mesma forma, desenvolver economicamente a cidade, atrair indústrias, cadê nossas indústrias? Né? Então, assim, quando a gente começa, depois que você é picado pela tal da mosca azul, não do poder, mas aí você começa a pensar, fala, poxa vida, eu posso fazer a diferença. Né? Se a gente tiver um dia a oportunidade de colocar em prática aquilo que nós idealizamos, nós podemos fazer a diferença. É fácil, vai acontecer de um dia para o outro, vamos resolver todos os problemas? Não, isso seria utópico, realmente. Uhum. Mas tem muita coisa que dá para você fazer se você fizer diferente do que vem sendo feito. Né? Anos e anos a fio. Então a gente... e tudo isso pesou na hora de tomar essa decisão, inclusive a escolha do partido, que eu precisava de um partido que eu tivesse voz, que eu não fosse apenas mais uma pessoa. Um partido que me desse realmente um espaço para a gente desenvolver tudo isso. Eu encontrei isso no Republicanos.
deixa eu fazer uma pergunta. A gente percebe, eu diria que a sociedade é como uma casa bagunçada, né? Às vezes você vê políticos falando assim, não, eu vou arrumar isso, vou arrumar aquilo, vou fazer isso, vou fazer isso. E nós que entendemos um pouco de lei, sabemos que não funciona assim. Você depende de um sistema, depende de pessoas, você não governa uma cidade sozinha, você num estado, qualquer coisa do gênero. Então, uma casa bagunçada, você tem que começar por alguma coisa. Para você, se você falar assim, ó, eu tenho que escolher uma causa, e essa aqui é por onde eu vou começar. Não vou finalizar, mas essa aqui eu vou começar e desenvolver, fazer ela funcionar, e na hora que ela estiver rodando eu vou para uma segunda. Mas qual que é a causa primária para você na política? Desenvolvimento econômico. Porque o trabalho é a melhor política pública que existe. Por meio do trabalho você dá dignidade, você dá independência, você motiva as pessoas também a buscarem, né, o seu próprio crescimento. Então, eu acho, ainda mais, a gente vem saindo de uma pandemia que trouxe muito desemprego, fechamento de inúmeras empresas, né, postos de trabalho. Então, desenvolvimento econômico precisa assim, de uma injeção. E assim, a gente tem que pensar no bolo, né? Conforme se a economia cresce, o bolo cresce, a arrecadação cresce. E aí você consegue passar a atender melhor todas as demais áreas. Então, assim, não se faz nada sem dinheiro. Essa é a realidade. Sim. Não adianta você ser, não, porque eu vou começar com assistência social, porque tem muito morador de rua. Mas se você não tiver recurso para isso, você não vai fazer. Vou começar com a segurança. Mas eu preciso equipar a minha guarda, preciso armar a minha guarda, preciso ter uma guarda melhor, preciso reestruturar, preciso integrar com as outras forças de segurança. Eu preciso de recurso para isso, né? E hoje o recurso ele é muito estreito. Você tem lá as despesas que são, né, obrigatórias, né, com saúde e educação. Tem o funcionalismo, que consome boa parte das receitas. E o que sobra efetivamente para investimento, para projeto, não é grande coisa. A gente teve que estudar isso a fundo, né, para estar preparada para a missão Sim. que eu me dispus. Então, a gente tem que trabalhar urgentemente a parte do desenvolvimento por meio do turismo de evento. Rio Preto é uma cidade que não faz evento. A gente não tem um evento esportivo há 20 anos, 20 e tantos anos, não tem os jogos abertos, os jogos regionais. A gente não tem uma feira expressiva. Tivemos a AgriShow, final de semana, lá em Ribeirão Preto. A gente fica com uma invejinha do bem lá, quando você olha e fala, Rio Preto não tem. Rio Preto não tem sequer uma arena multiuso para você fazer esses grandes eventos. Sim. Então a gente precisa ter foco nisso. O turismo, o esporte, a própria cultura. Rio Preto, em termos de cultura, a gente tem o Festival de Teatro, mas também que veio perdendo espaço nos últimos anos. Precisamos ter um programa agressivo de atração de empresas, de indústrias. Eu fui lá para a região de Sorocaba, a gente fica com inveja de novo. Mas que mulher invejosa? A gente fica com inveja, porque você tem uma Toyota, e o parque ali, em torno da Toyota, tem lá uma indústria dos pneus, uma indústria faz os bancos, não sei se exatamente são essas, mas ela traz toda uma cadeia produtiva. Sim. Que gera milhares de empregos e empregos que pagam bem, né? O Parque Tecnológico de Sorocaba, ele funciona como tem que funcionar um parque tecnológico. Poder público, né? O empresário e a universidade, trabalhando de forma integrada e gerando oportunidades. O nosso parque tecnológico patina há mais de 10, 15 anos patinando na mão de pessoas erradas. Não pode estar na mão de político. Tem que estar na mão da iniciativa privada. Para desenvolver a universidade tem que estar lá dentro. Então, assim, por isso que eu falo, o desenvolvimento econômico, na verdade, ele tem várias faces, várias facetas, né? Mas é o principal para que você depois tenha condições de desenvolver todas as demais áreas. Eu até diria o seguinte, desenvolvimento econômico, vamos pensar na nossa região, o pouco contato que eu tenho com algumas pessoas, eu acho que a gente precisa de políticas que ajudam quem quer começar. Porque muitas pessoas, eu percebo pessoas saindo do emprego, né, trabalhou anos, juntou uma graninha, quer montar um negocinho. Tem muita gente trabalhando em casa,
fazendo bolo, costurando roupa, essas coisas, e essa parte é muito forte aqui em São José do Rio Preto. Então, assim, talvez desenvolver políticas econômicas para ajudar essas pessoas, porque às vezes você está falando em carga tributária, né? Fala trabalhista, carga tributária impede o crescimento, mas esse novo formato, essas pessoas também precisam de amparo. Sim. Essas pessoas elas precisam de uma forma do Estado ajudar elas a enfrentar essa dificuldade, né? Porque assim, não é fácil montar um negócio. Realmente é muito difícil. Eu fiz alguns cursos do Sebrae, sempre que eu tenho oportunidade, são gratuitos, né? Agora são online, eu faço esses cursos. E é bem isso que você falou. Os pequenos negócios, eles têm um peso enorme na nossa economia. E é muito difícil. Às vezes a pessoa precisa de uma máquina. Ela é costureira, ela tem o dom, tem o talento, mas não tem uma máquina, né? Exatamente. Então, sei lá, as cooperativas, as incubadoras, a capacitação. Você pega, por exemplo, esses bairros mais carentes, você tem que levar capacitação para esses bairros. Você tem que levar formalização para essas pessoas, levar caminhos. As pessoas não sabem. Por exemplo, tem esse Banco do Povo, que é para pequenos empréstimos. Eu honestamente não sei como que está hoje, eu não pesquisei recentemente. Mas, assim, ele sobra recurso, as pessoas não sabem que existe para você. Por exemplo, você é músico, você quer comprar um violão, ou você é marceneiro, você quer comprar uma máquina. Então, são empréstimos para pequenas coisas, para o teu trabalho. E as pessoas não conhecem os caminhos do microcrédito. Elas não conhecem porque isso não é divulgado. Exatamente. Então, assim, tem que levar capacitação. Aparentemente, o poder público, ele não quer divulgar. Não sei o porquê. Rio Preto, na minha concepção, é uma cidade pobre industrialmente se falando, porque Nós não temos, a gente vive no comércio de supermercados. É uma cidade prestadora de serviço. Sim. Mas em termos industriais, a Rio Preto é pobre. Sim. Pobre. Então, como incentivar a vinda de empresas relevantes para cá? Tem que pôr a pastinha embaixo do braço e vender a cidade lá fora. Então, existe um motivo para não trazerem, penso eu. Porque o tamanho dessa cidade era para ter um desenvolvimento industrial. Sim, Rio Preto tem muitas vantagens, a questão das rodovias. Nós somos a última grande cidade aqui que passeia esse lado aqui, né? Minas Gerais, Mato Grosso. A gente poderia ter, por exemplo, está no meu plano de governo, ter centros distribuidores aqui. Podíamos trazer uma indústria limpa, né? Porque o pessoal fala, quando a gente fala em indústria, a pessoa pensa em Cubatão de antigamente, né? Aquelas torres saindo fumaça escura lá. Não é isso. Tem muitos tipos de indústria, os centros distribuidores. Cadê os nossos outlets? Parece que o Olímpia agora vai ter um. O Olímpia é um exemplo de cidade que decolou, né? E está trazendo o Play Center, o Outlet e tantos outros investidores. Mas você tem que começar de algum jeito, né? Tem que facilitar os processos, tem que combater a corrupção, né? Isso é importante. Eu ouvi de muitos empresários isso. O custo do Rio Preto é alto, né? Então a gente tem que combater isso. Você tem que tornar a cidade, mostrar o potencial da cidade, mostrar que você tem um parque tecnológico importante, atuante, uma incubadora, como é que chama lá? O centro incubador. Sim. Também, com várias empresas, as startups e tal. Você tem que mostrar isso para o investidor. Que nós temos capacitação, que nós temos um ensino de qualidade, que nós temos um período integral e que no contraturno, que era uma das minhas propostas, o jovem vai ter uma empresa júnior para ele já sair do ensino médio voltado, com foco no mercado de trabalho. Né? Os jogos, os desafios, ser colocado já isso como currículo. Então a gente precisa dessa abertura de visão, e a gente não vê isso nos políticos atuais. Né? As pessoas fazem sempre mais do mesmo, obras, não, porque é construção civil, realmente emprega muita gente, né? Mas são empregos... com todo respeito aos nossos construtores, são empregos, às vezes, de menos qualificação e salários mais baixos. Você precisa dar oportunidade para essa molecada que está aí, né? Isso. Que já é da era da tecnologia, que precisa ter isso, um ensino de base tecnológica, porque já prepare, né, esse grupo, essa geração
o futuro. O que eu sinto que você está dizendo é que você quer equalizar o mercado. Nós estamos numa sociedade em Rio Preto que equaliza muito a questão da construção civil. Sim. E poucas outras áreas. Não é Exatamente. simplesmente fechar aquilo, mas é abrir forma possibilidades nenhuma, para outras áreas também crescer o tanto quanto a construção civil, né? Exatamente. Você fez um resumo perfeito. A gente precisa ampliar esse leque de possibilidades. Rio Preto tem condições para isso. Rio Preto, a gente não tem nenhum acidente geográfico importante para atrair o turismo, por exemplo. A gente não tem uma cachoeira, uma praia, uma prainha. Mas nós temos os esportes, a gente pode fomentar isso. A gente pode desenvolver o turismo de eventos, Sim. trazer o motocross para cá. Né? Eu recebi propostas. As pessoas me ouviam falar, as pessoas vinham conversar comigo. Olha, eu tenho um projeto, eu tenho que ir lá em Birigui para fazer uma prova assim, eu vou lá para o sul, aqui em Rio Preto não tem. Tá? Poxa, dava para fazer isso aqui, dava para trazer o evento da canoagem. Olha só, eu fui procurado pelo pessoal da canoagem. Olha, Rio Preto, poxa, você tem uma represa importante, dá para trazer uns eventos que não traz impacto ambiental nenhum. Então a gente precisa ampliar esse olhar, porque as possibilidades são infinitas, gente, infinitas. E aqui a gente fica comemorando quando se instala um supermercado. Então, Rio Preto vai faltar água no futuro, vai faltar emprego, vai faltar tudo. Por quê? Porque se a gente não começar a fazer hoje, daqui 10 anos não vai ter. Então, essa mudança é importante. E às vezes, assim, as pessoas... tudo bem, o Rio Pretense, ele tem orgulho da sua cidade, isso é muito bom. Né? Rio Preto é uma bela cidade, tem boas condições de vida. Eu também tenho orgulho da minha cidade, mas eu enxergo, com o meu olhar crítico, que nós temos muito mais possibilidades de crescer. Não adianta ser bairrista e achar bonito a avenida. É bom ter uma boa avenida, bonita, precisa. Mas se você não tiver essa visão de futuro, a gente vai ter problema lá na frente. Uma pergunta que deve se fazer é, vamos dizer, se eu sou um grande empresário, eu tenho 10 milhões de reais para investir, vamos colocar um valor maior, 20 milhões de reais para investir em uma determinada indústria. Por que investir em Rio Preto? Qual benefício eu vou ter aqui? Eu vou dar um exemplo. Rio Preto me cobra a título de imposto 8%. Eu não sei tributário, então eu estou só supondo. Mas eu sei que em Bálsamo é 5%. Por que eu instalaria em Rio Preto? Essa é uma... Esse que eu acho que é o grande entrave, né? Até teve indústria que saiu daqui. Eu fui numa empresa, ele faz aquela transformação de carrocerias, né, de veículos para tipo carro funerário, um carro. E aí ele falou: olha, eu ganhei o terreno em uma cidade X. Eu só não fui porque minha família está aqui, meus funcionários estão aqui, papapá. Tipo assim, eu não quero me movimentar agora. Então, o Rio Preto realmente tem que trabalhar isso. Nós temos, por exemplo, aquele Ecopark, que era para ser aquele distrito industrial na região norte, que foi lançado pelo outro prefeito anterior, que foi o Valdomiro, né? E está lá cheio de mato, nunca foi desenvolvido. Então, ali, você poderia transformar realmente aquilo no distrito, facilitar a vinda das empresas. Essa questão de renúncia fiscal, ela é mais complexa, né? Você não pode simplesmente abrir mão das receitas sem ter uma fonte compensadora. Então, tem que fazer esse equilíbrio. Mas dá para fazer algumas coisas sim, para facilitar a vinda das indústrias. Eu acho que precisa vontade, arregaçar as mangas realmente, e vontade de trazê-las, né? Com certeza. Eu quero te fazer uma pergunta no sentido de futuro. Pretende disputar de novo a prefeitura? Pretendo. É aquilo que eu falei, a gente teve tão boas ideias que às vezes a gente falava, puxa vida, dá para começar a fazer agora? Né? Sim. E assim, a gente pensar que você poderia realmente promover essa transformação da cidade, colocar Rio Preto no mapa de outras formas, né? Ser capital de alguma coisa, de verdade, eu acho que isso é muito bacana. Então, eu
Rio Preto vai ser uma capital agora, né? Sim, da região metropolitana, nossa, aqui tudo mais. Né? Mas ela tem condições de realmente puxar a economia da região. Essa região metropolitana mesmo, se não tiver lideranças também fomentando esse desenvolvimento, ela acaba sendo uma nomenclatura. Sim. Né? Então, Rio Preto tem que assumir esse papel de liderança regional. Né? As cidades vêm junto, os municípios menores. Né? Então, a gente tem que ter esse protagonismo. Então, eu vejo, sim, no futuro que eu ainda vou me colocar à disposição da sociedade riopretense. Muito bom. Com certeza. E teve uma boa aceitação, né? Pela primeira vez. Com certeza. E vim com uma pessoa que, como diz um amigo, é político profissional, sabe o que faz, né? Então, eu acho que foi muito bem, assim, né? Bom, nós temos uma parte do nosso podcast que o quadro chama Ping Pong. Como que é isso? Eu vou te fazer uma pergunta. Você só responde objetivamente. Pode ser sim ou não, o nome de uma pessoa. Você não precisa se explicar. E também, se eventualmente não quiser responder, fique à vontade, tá? Fala o nome de um ídolo. Ídolo? Dona Lídia. Um esporte preferido. Futebol. Tem time do coração? São Paulo. Oh, aí, tá vendo? Pela primeira vez eu vou São Paulino aqui, cara. Olha só. Uma inspiração que você tem no seu trabalho. Ajudar o próximo. No que você não é boa? Acho que sou um pouco impaciente, né? Quero tudo pra ontem. Uma comida preferida. Macarronada, adoro massas. Uma pessoa que você sente saudade. Minha mãe. Um hobby. Leitura. Qual é o seu maior medo? Ai, não ter tempo de cuidar da minha filha. Você vê? São coisas que pessoas não sabem, né? Hoje as pessoas tiveram... Você tem uma filha? Ela tem apenas 8 meses. Né? 8 meses? Isso, e assim, às vezes passa, meu Deus, preciso ter tempo. Como que é a experiência da Helena mãe? É maravilhosa. E nessa etapa da vida em que eu já não tenho tantas urgências em outras áreas, a área profissional, eu não preciso me firmar numa carreira, terminar uma faculdade. Então, é um amor e uma dedicação mais exclusiva agora, né? Eu tenho certeza que eu acho que o filho deve dar mais trabalho com um batalhão, hein? Você tem que cuidar, ficar em cima, né? Você tem que, ainda mais com 8 meses, é uma atenção que não pode nem tirar o olho, né? Agora é aquela fase do engatinhar, da descoberta, então não pode tirar o olho. Bom, você serve de inspiração para muitas pessoas. A sua história para a gente serviu de inspiração. E eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para essas pessoas que te acompanham, que têm você como referência, para que elas possam seguir o objetivo. Se você pudesse dar um conselho de mãe. Né? Eu diria para que, assim, a única pessoa, é uma frase pronta, né, mas realmente nós somos o nosso principal limitador. O que nos limita não é o governo, não é a falta de oportunidade, somos nós mesmos. As oportunidades, elas existem e a gente tem que saber buscá-las e aproveitá-las. Foi isso que eu pautei a minha vida toda. Eu vi a oportunidade, eu me preparei, eu fui em busca daquilo que eu acreditava e que eu acredito. Então, eu acho que prepare-se e vá, né? Vá à luta, vá realmente batalhar por aquilo que você acredita e não se limite. Eu vou aproveitar então de uma frase também que é pronta, que fala que o importante não é vencer todos os dias, mas sim continuar a batalha. Né? Eu tenho certeza que na sua trajetória, lá do começo, uma menina que sai da Vila Tonim, de uma família financeiramente não, né, bem abastada, então teve dificuldades, estudou em escola pública, enfrentou dificuldades, venceu preconceitos,
contra a questão da mulher, a questão da cor. Tenho certeza que na sua trajetória você em algum momento perdeu, em alguns momentos você ganhou. A vida não é feita só de vitórias. Mas o que te trouxe até onde você chegou como coronel foi continuar batalhando dia a dia. Independente se ganhou, independente se perdeu, você continuou. E eu acho que o sucesso é isso. Você persistir no seu objetivo, no seu propósito, não no propósito dos outros. Então isso é algo que fica marcado na história. Isso é algo que as pessoas têm que se espelhar. Perder, ganhar faz parte. Então persistir. E eu diria que essa é a frase que eu consegui extrair depois de estudar a história dela, de conversar com ela, é a persistência. Quando tudo está contra, ela continua persistindo, do jeito dela, se adequando e indo, com a força de vontade. Então, coronel, não estou querendo encerrar, mas eu vou dizer o que eu sinto, tá? Foi um prazer em conhecer essa história de persistência. Isso vai ajudar na minha vida. Eu tenho certeza que as pessoas que escutaram aqui, às vezes têm um sonho e por algum motivo pensam em desanimar, né? Às vezes está naquele momento da derrota, mas precisa de histórias de pessoas que persistiram, e você persistiu. Então, meus parabéns, e que você continue. Com certeza, os seus próximos objetivos eles vão chegar. Com derrotas e com vitórias, mas eles vão chegar. As vitórias, as derrotas são oportunidades de crescimento, né? A gente tem que encarar dessa forma. É tudo aprendizado. E eu agradeço demais, né, pela receptividade de vocês, por estarem dispostos a me ouvir aí, acho que são umas 2 horas já, né? Quase. E foi um bate-papo muito gostoso, muito proveitoso. E eu me coloco sempre à disposição para aquilo que a vida me apresentar. Nós que agradecemos a sua participação. Ele falou em persistência. Talvez eu não vejo isso, mas eu vejo sempre com um olhar diferente. As derrotas, como você falou, servem de aprendizado. Ninguém vai aprender algo sempre vencendo. São as derrotas que nos deixam mais fortes. E as derrotas, elas possuem um motivo. Eu vejo com uma questão de vida em si já escrita a sua vida, como, por exemplo, você entrou na carreira militar, você chegou praticamente ao topo da carreira, você deixou acontecer, de repente surgiu a oportunidade, mas o desafio. Você gosta de ser desafiada. E o desafio de participar de um pleito eleitoral, primeiro como candidata a prefeita, já mostra o seu perfil. É aquela pessoa que gosta de lutar. Isso é seu, isso ninguém vai tirar de você. E não é uma derrota que vai... Na verdade é o seguinte, quem nunca pensou em desistir? Todos já pensaram. Sim. Quando você saiu derrotado, logicamente, se fala assim, não, eu não fiquei chateada, não, ficou chateada. E fica, porque Faz parte, né? ninguém espera perder. Nós sempre entramos em uma luta para vencer. Mas você entrou nesta batalha já sabendo que seria algo extremamente difícil. Combater não só um candidato muito bem quisto, como também o detentor do sistema. Então, a luta seria muito difícil. Mas o seu nome, como ele falou, ficou escrito. Algo que jamais será apagado. E o seu desafio, pelo que eu vejo em você, dia a dia, é isso que ele alimenta esse ânimo todo. O desafio, a vontade de vencer e a vontade de fazer pelo próximo. E isso é motivo de orgulho, tenho certeza. E eu me sinto muito satisfeito, muito feliz de ter conhecido você. Quase que saio sem hora. Conhecido você e nós termos tido, e todas as pessoas que estão aqui assistindo, a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor a sua vida, a sua dedicação e a sua persistência.